Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Onde estás, todo dentro poder de transformar espinhos em flores perfumadas, e ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece, seja irmão quem for, sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E assim que a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Bom, sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa, né? Agradecemos, como sempre, a todos que estão aqui conosco, em todas as segundas-feiras, nesse horário. Nós lembramos sempre que o nosso roteiro, nós alternamos sempre um tema do Livro dos Espíritos e um tema do Evangelho. Hoje, então, nós vamos tratar de um tema do Evangelho, que é do capítulo 23, que tem o título Estranha Moral. E quem vai fazer a reflexão conosco é a nossa companheira Regina Meireles. E eu queria pedir, então, a Regina para dar para nós as suas palavras iniciais. Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, compartilhando do estudo da noite de hoje. Obrigada. Então, vamos fazer, então, agora Vamos ler a nossa página para nós nos prepararmos para essa nossa reflexão de hoje. Só um minutinho para nós podermos compartilhar a nossa página. A nossa página de hoje ela tem o título A Palavra da Cruz. É uma palavra de Emmanuel e começa com uma citação de Paulo dos Coríntios. E diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E diz o seguinte: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio, desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensivo,
morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no ciclo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem vezes sem conto, à maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, quando o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Essa página do livro Fonte Viva, capítulo 97, psicografia do nosso Francisco Campos. Vamos então fazer todos juntos, unidos pelo pensamento, a nossa oração, nos preparando para essa reflexão, inspirados nessa página que nós lemos agora. E vamos pedir, então, ao nosso Mestre Jesus, querido, de todo o nosso coração, Mestre. Nós lhe pedimos que nós consigamos nos inspirarmos, aproveitarmos as reflexões de hoje, agradecendo pela oportunidade que essa casa nos oferece de estarmos aqui todos juntos, unidos pelo pensamento, embora separados fisicamente. E pedimos, Mestre querido, além da nossa concentração, da nossa atenção, a inspiração para a nossa companheira Regina será responsável hoje por nos trazer essas reflexões tão importantes. Agradecemos ainda aos benfeitores da nossa casa, que temos a certeza de que nos sustentam, preparam sempre o ambiente para nós, estão sempre presentes conosco em todas as ocasiões. Em teu nome, Mestre querido, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para darmos iniciada a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, Regina, então a palavra é sua. Obrigada, Ricardo. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva com seu infinito amor nas reflexões que vamos trazer essa noite. Estranha moral, capítulo 23, nós vamos estudar hoje. Em primeiro lugar, devemos compreender que Jesus é o governador espiritual do orbe. Por isso mesmo, ele não se equivoca. A sua mensagem é sempre de amor universal e precisamos estudar para entender a sua mensagem. Se nós formos nos ater à forma literal, fica muitas vezes incompreensível, algumas vezes contraditório. Podemos ter certeza de uma coisa: a mensagem de Jesus, ela é sempre sublime. E se nós não a entendemos, é devido à nossa própria limitação. Para entendermos essas e outras passagens do Evangelho, nós precisamos estudar. Então, vamos lá. Essa passagem do capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra.
Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, da sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Está no Evangelho de Mateus. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo ao contrário. Vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. Pai estará em divisão com o filho, filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Evangelho de Lucas. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito, não vim trazer a paz? Então, primeiro, nós precisamos entender 2 aspectos. O contexto em que se deu essa mensagem do Mestre Jesus, né? Na época da sua peregrinação na Terra, dentro da sua cultura, do povo, dos costumes, etc. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, descreve quem são samaritanos, quem são os publicanos, quem são os essênios, etc. Para ficar mais fácil para nós entendermos muitos dos ensinamentos de Jesus trazidos pelos evangelistas até nós. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto também devemos considerar o problema das traduções, o problema da linguagem. Uma falsa compreensão da língua pode trazer inúmeros equívocos. O idioma é vivo e muda muitíssimo. Do Oriente para o Ocidente, existem também expressões de linguagem que muitas vezes são intraduzíveis. Jesus falava aramaico e hebraico, e esses foram traduzidos para o grego. Nesse mesmo capítulo, o verbo odiar, por exemplo, não tem o mesmo significado que tem para nós hoje. Odiar é amar menos, naquela época, o que é totalmente diferente, né, do odiar nosso. Amar menos significa uma gradação para uma diferenciação de sentimentos. Precisamos fazer uma interpretação dentro da cultura daquela época. E a cultura do povo hebreu é bem diferente do povo ocidental. Por isso que nós falamos que muitas expressões são mesmo de difícil compreensão. Mas vamos voltar àquela época. Naquela época que Jesus veio, né, o paganismo, que era a crença em vários deuses, já estava em declínio. Então surge Jesus com novas ideias que ficaram para sempre. Por isso mesmo, depois que nós compreendermos esse capítulo, veremos que essa moral nada tem de estranha, muito pelo contrário, ela é clara, lógica e pura. De qualquer maneira, em toda a história da humanidade, é preciso um campo fértil para que as ideias se frutifiquem. Nesse item 14 desse mesmo capítulo que nós estamos estudando, Sócrates, muitos séculos antes de Jesus, preparou o terreno para o cristianismo frutificar na Terra. Ele proclamava também a ideia do Deus único, da imortalidade da alma, da vida futura, mas foi intensamente combatido e morto por suas ideias.
também naquela época, muito antes, a humanidade não estava ainda preparada para receber esses ensinamentos. Aí veio Jesus numa época precisa e precisava empregar também toda a sua energia para modificar desmandos daquela época. Então, devemos entender esta mensagem, as parábolas de Jesus, dentro do contexto da Galileia naquela época. Como é que era nos tempos de Jesus? Predominância da força, escravidão social, econômica, política, crenças e raças, patriarcado, violência contra a mulher. A mulher, naquela época, era um objeto que pertencia ao marido. Legalmente, ela era proibida de absolutamente tudo. Interesse de posses até de pessoas e conhecimento bastante limitado de Deus. Por isso mesmo, o campo já estava mais propício para o nascimento da boa nova de Jesus, desenvolvendo a ideia de Deus único, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Combatendo o abuso das práticas exteriores, precisava de toda essa energia para combater velhas ideias. No item 13, Kardec nos diz: Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia, ou seja, o verbo solapar, o que quer dizer? Demolir pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Foi plantar os seus estandartes na capital desse mesmo mundo pagão e fazer dos mais encarniçados inimigos, subvertendo aquelas crenças seculares que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. E se naquela época Jesus falava de forma alegórica, porque o povo ainda não estava preparada para tudo compreender em profundidade muitos de seus ensinamentos, falou de forma implícita, o próprio mestre nos disse: vou enviar o Consolador prometido, que ficará convosco para sempre. E aqui estamos nós para estudarmos e temos os instrumentos necessários para compreender em essência e profundidade tudo o que ele nos trouxe, descortinando uma nova era. O Espiritismo nos propicia essa chave que vai abrir o nosso entendimento. Agora, já temos mais uma maturidade para interpretar estes e outros capítulos de forma mais clara e que não está em contradição com a moral do Cristo. Diz-nos Kardec, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que os estudaram seriamente. Chave para compreender em espírito e verdade. E vamos, então, entendendo. Paz. O que seria esta paz que Jesus veio dizer que não trouxe? Parece contraditório, porque ele mesmo havia dito no Evangelho de João: a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E qual é a paz do mundo? Ou de como nós a entendemos? Uma situação financeira confortável, um bom emprego, saúde, que os nossos queridos estejam bem,
né? Os nossos afetos. Mas essa é a paz do mundo externo. Será que foi esta a paz que Jesus veio nos ofertar? Seria paz a ausência de conflito? Tirando as nossas dificuldades? Quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a divisão, o que isto significa? Jesus veio libertar das amarras o homem velho, romper com velhas crenças. Ele nos traz outra perspectiva de paz. Nessa mensagem inicial que o Ricardo nos leu, na Fonte Viva, Emmanuel nos diz: o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Jesus nos traz uma outra perspectiva de paz. Quando nos diz, aquele que perseverar será salvo. Que salvação é esta que Jesus propõe? É a da consciência tranquila, do autodescobrimento, do controle dos nossos impulsos desnorteados. Esta paz interior que nós aprenderemos para lidar com o mundo externo. Não é essa a paz do mundo. E o que seria se afastar de pai e de mãe? Está na contradição do que foi dito por Moisés nos mandamentos, no 6º mandamento, honrai pai e mãe? Absolutamente. Pai e mãe pode ser entendido também de duas maneiras, né? Como os nossos pais, aquelas crenças velhas que nos limitam, que é preciso que nós rompemos, não necessariamente os nossos genitores, aqueles que nos deram a vida. Rompendo velhas crenças, pensando mais na vida futura, na vida do espírito imortal, do que na vida material. O entendimento do que seja a separação de pai, mãe, irmãos, consanguíneos, pode significar também que na nossa mudança vamos ter que deixar para trás aqueles que mais amamos. Aí temos o exemplo de Saulo, que quando morre um homem velho e ele se torna Paulo, se transforma. Mas ele vai visitar seu pai. Mas seu pai não entende. Mas ele segue. É essa divisão que Jesus nos fala, que nos traz um profundo ensinamento em se tratando dos nossos laços consanguíneos. Por quê? Porque elos de sangue não necessariamente vão significar harmonia de opiniões, né? E nós precisamos conviver para entender, não é nos afastarmos fisicamente. O afastamento não precisa necessariamente ser físico. É acolher, é entender que os nossos amados nem sempre vão nos acompanhar nos nossos novos propósitos. Ao mesmo tempo, não é concordar, porque seria concordar, compactuar com os ideais que não são mais os nossos, não estaríamos ajudando aqueles que mais amamos, que também gostaríamos que se renovassem. Porque o amor de Cristo é sempre renovador, que tudo compreende, mas transforma. Compreende Madalena, mas não foi conivente. Relevou a negação de Pedro, mas reconduziu-o por outros caminhos. Por isso, o amor de Cristo é desafiador, é engrandecedor para nós próprios, né?
Em Fonte Viva, no capítulo 58, eu acho lindo esse capítulo, porque Emmanuel nos fala, abandonar é renunciar. Mas que renúncia é essa? Que se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo, o divino banquete da Boa Nova. E ajuda teus pais. Renúncia com Jesus não quer dizer abandono. Expressa devotamento, pois ele próprio, esquecido por muitos, vimos na mensagem inicial, né, da cruz, relegado às agonias da negação, sentindo as angústias do amor não amado, não se afastou do convívio dos seus discípulos. Ele volta e diz, eis que estarei convosco até o fim dos séculos. É muito profundo, né? Isso que nos diz Emmanuel. Se nossos pais, amigos, irmãos, ainda não procuram a intimidade do Cristo, renuncie à felicidade de tê-los convosco. Então, é esta divisão que nos fala Jesus, nesse item. Percebemos, então, uma nova luz. A essência do que significa paz e divisão com Jesus. Infelizmente, mesmo nos dias de hoje, quando falamos em mudanças, muitos de nós ainda não estamos preparados para abandonar esse homem velho, né? E dizemos, isso não é para mim. Muitos até que não compreendem o espiritismo falam, vocês gostam de sofrer. Não é isso, né? Jesus é boa nova e alegria. É outro entendimento. E aí a gente vê assim o conflito, porque ele fala da divisão, né? O conflito, essa luta consigo mesmo, esse combate da sombra contra as nossas ideias enraizadas, porque toda nova ideia também vai encontrar oposição. Oposição dentro de nós mesmos e fora de nós. Nós não devemos nos deter numa falsa harmonia e tranquilidade, porque não há conforto na transformação. A estrada é pedregosa quando nos dispomos a abandonar esse homem velho. Por isso Jesus nos diz que eu trago a divisão, não vim trazer a paz, mas a divisão, mas também é o rompimento com o comodismo, a aceitação daquelas ideias pré-estabelecidas, saímos da nossa zona de conforto. Né? Muitas vezes nós nos aferramos a comportamentos ideais, não queremos sair da nossa zona de conforto, que está muito bem, e Jesus vem nos dar aquela sacudidela. Essa é uma sacudidela, esse capítulo. Né? Mas por quê? Porque precisa da vontade, precisa do querer. A base é sempre de dentro para fora, não o contrário. Por isso que ele diz, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. É inteiramente outra. Ele nos diz, vem e segue-me. Despoja-te de tudo que você tem. Despojar-te do homem material. Despojar-se das crenças limitantes. Morrer para o mundo é estar no mundo sem ser do mundo. Não dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Jesus afastará nossas cruzes, nossos problemas? Não. Mas com ele o jugo é suave e o fardo é mais leve. E ele, por isso, nos traz a luz da razão. E a espada? O que podemos entender pela espada que Jesus se refere? Espada, no grego, quer dizer arma branca, que tem 2 gumes, significando balança, justiça, separação
do bem, do mal. Qual seria a espada de Jesus? É a espada da fraternidade. Joana de Ângeles nos diz que a estranha moral de Jesus veio como uma espada para separar a mentira da verdade, a posse violenta da conquista honrosa. Nos lares veio derrubar as construções rígidas do egoísmo, do patriarcado sombrio, lembra que nós falamos na época de Jesus? Do orgulho de clã e da raça. A espada veio ferir fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos, com lutas íntimas, pois a não aceitação por parte daqueles que mais amamos, da nova escolha feita. Qual é o papel do cristão? E nós espíritas, porque é a mesma coisa, lutar contra as injustiças, mas não de forma literal. Pois Jesus mesmo disse: aquele que desembainha a espada para atacar seu próximo, perecerá pela própria espada. Qual é a nossa luta? Nós temos a palavra, nós temos o evangelho. Podemos dar o evangelho para aquele nosso irmão que está em desespero, e aí transformamos uma alma que, ao beber na fonte das palavras do mestre, se renova, morrendo ou matando o homem velho. É assim que transformamos toda uma sociedade, do individual para o coletivo. Alguns, às vezes, até podem pensar: será que isto é muito pouco? Será que é suficiente? Não deveríamos ir à luta das ruas? Lutar contra as injustiças? Não. A nossa espada é a outra. É a nossa luta conosco. A paz que devemos buscar em primeiro lugar é a paz interior. Renova-te primeiro, e assim toda uma sociedade, aos poucos, vai mudando. É pouco? Não, absolutamente. Porque grandes conquistas começam individualmente, do particular para o coletivo. Não vemos quantos seguidores de Jesus e quantos discípulos que se transformaram depois em apóstolos na multidão? Quantos podiam se contar como verdadeiros seguidores de Jesus naquelas multidões? Poucos. Mas esses poucos divulgaram a palavra? Exatamente, muitos divulgaram a palavra. As cartas de Paulo, os evangelhos, Lucas, Mateus, João. E pulando para o século XIX, o codificador, a terceira revelação, que veio agigantar o que Jesus disse, explicar tudo aquilo que foi dito e que nós não compreendemos naquela época. Estranha moral. Tomada pela pé da letra, causa uma estranheza, servindo de contradição muitas vezes para aqueles que não compreendem, que não estudam com mais critério, e que agora nós estamos fazendo. Estudo em profundidade, compreendendo o real significado dos ensinamentos de Jesus. Que, como eu disse no início, se achamos que a mensagem está em contradição com a moral do Cristo, é devido à nossa própria limitação, podemos ter certeza. Porque, como está dito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os evangelhos podem ser divididos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que fundaram os dogmas da igreja e o ensino
moral. E a que se conservou inatacável foi o ensino moral. Compreendendo o significado real dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, precisa de tempo, precisa de vontade. Por isso mesmo, depois que compreendemos esse capítulo, vemos, como eu mencionei, né, que essa moral nada tem de estranha. Perfeitamente clara, lógica, pura, nos convidando, antes de mais nada, à fraternidade universal. Mãe, irmãos, filhos, amigos, todos somos filhos de um só Deus, irmãos em humanidade. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. A paz do nosso Mestre Jesus, aquela que Ele nos dá todos os dias de nossas vidas. Ele sempre está conosco, mas que nós estejamos com Ele e que possamos, assim, fazer essa luta, entendendo essa paz que já nos cabe, porque agora não podemos mais dizer, não sabíamos, agora já sabemos. Muito obrigada, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva cada dia mais. Graças a Deus. Muito obrigado, Regina, por essa exposição para nós tão esclarecedora, pela sua disponibilidade, por todo, apesar das palavras que nós precisamos ouvir, por todo esse carinho que você coloca para nós e com essa moral que o nosso Jesus nos traz. Agradecemos também a todos que estão aqui conosco hoje, temos a certeza, concentrados, unidos, apesar de separados, que estamos ainda por essa situação atual. Convidamos, como sempre, também a todos para a próxima semana, em que nós vamos ter um tema especial no mês, né? Não nos ateremos à alternância do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Nosso tema da semana que vem será o tema Vigiar e Orar. Não percam, mais um tema muito importante para nós. Vamos, então, agora fazermos a nossa prece de encerramento, para nós encerrarmos a nossa reunião e as nossas reflexões. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, unidos, refletindo sobre temas tão importantes para nós. Muito obrigado, Mestre querido. Agradecemos a Ti por essa oportunidade. E lhe pedimos que nós consigamos, Mestre, com base nessas reflexões, mais uma vez, entendermos um pouco mais esses ensinamentos que o Senhor nos trouxe, que são tão importantes para essa luta, para essa transformação, como bem mencionado pela nossa companheira, que é o verdadeiro objetivo de estarmos aqui. Tantas vezes nos é difícil a compreensão dos seus ensinamentos, e por isso precisamos de palavras esclarecedoras como essas, e precisamos de estímulos. Sabemos também, Mestre querido, que agora que sabemos, nós temos ferramentas melhores para a nossa transformação, para cada dia estarmos mais perto de Ti. Mandamos ainda as nossas vibrações, todos nós, a esse ambiente que nos cerca. Temos a certeza de que a transformação tem que começar em cada um de nós. Enquanto nós mandamos as nossas vibrações amorosas ao ambiente que nos cerca, nós contribuímos, mesmo que só um pouquinho, Mestre, na transformação do nosso planeta, na transformação de tudo que nos cerca nesse planeta maravilhoso, essa escola que o Senhor criou para nós. Em nome de nossos benfeitores espirituais, em especial
Luz do Lar de Teresa, Nossa Teresinha de Jesus, Antônio Joaquim. Em teu nome, mestre, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Recanto de paz, oásis no turbilhão, felicidade inundando o coração, braços e abraços de irmãos em louvor, num aconchego, calor. Lar de Teresa é amor, alvorecer, farol na escuridão, escola levando a iluminação, mãos que se unem pra ajuda a estender mais sentimento e saber. Lar de Teresa é aprender. Doce Teresa, meiga inspiração, teu lar é amparo e consolação. Laços irmãos, família é o que traduz. Deus abençoe esta casa de luz.